Olá pessoal, eu sou o professor e pesquisador Tony Ritchie. Estou aqui hoje com o meu assistente, que sempre aparece em algumas gravações, mas que toda vez me ajuda bastante, que é o gato Dom Boris. Olha ele ali. Esse gato é especial, sabe muita coisa. Mas para vocês que gostam de animais, olha que bicho lindo. Eu também gosto muito. O gato é um ser especial, depois das aves, é claro. Mas hoje eu estou aqui para falar uma coisa muito legal, né? Muito interessante, que está bombando aí nas redes sociais, as pessoas estão assim assustadas. Nessas últimas horas, então, se fala muito disso. E o objetivo desse vídeo aqui é dar uma calmada, dar uma tranquilizada nas pessoas, que elas são um pouco assustadas. Eu recebo comentários aí nas minhas redes, eu recebo comentários nos e-mails. Professor, explica o que está acontecendo. Bom, o caso que eu vou falar hoje é um caso que apareceu numa emissora de televisão aí. Eu nem sabia, porque eu não assisto TV, mas meus alunos, o pessoal que me acompanha nos programas de rádio e na televisão também, outras coisas que eu faço, me falaram, olha, surgiu esse caso, e eu acabei recebendo o vídeo. Então o vídeo é de um garoto chamado Bruno, um jovem, né, de 24 anos, e ali do estado do Acre, no Brasil, né, e a história desse rapaz, ela é muito interessante. Então depois, se vocês quiserem ver, vocês acessam aí pelo YouTube, deve ter o vídeo do garoto Bruno, né, do estado do Acre, contando uma história assim, parece até ficção, parece uma história de filme, né. Esse rapaz aí, eu não tive presente no local, mas a história é que ele fez um trabalho, né? Desencadeou um monte de informações, ficando aí fechado praticamente 24 dias no seu quarto, né? Saía só para comer alguma coisa, né? Fazer algumas outras necessidades, mas depois voltava e continuava no seu trabalho, numa missão que ele falou para o seu pai, para sua mãe, que ele ia fazer. E acabou saindo uma coisa muito interessante, né? E é justamente essa coisa interessante que eu quero comentar com vocês. Então esse rapaz, ele depois que terminou a sua obra, ele desapareceu inexplicavelmente, né? A família totalmente aflita. E quando os pais abriram a porta do quarto, eles ficaram surpresos porque tinha assim um manancial de informações, de coisas escritas, mas ao se aproximarem mais visivelmente do que estava escrito, eles perceberam que não estava escrito numa linguagem nem em inglês, nem em português, mas sim em símbolos, né? E aí também junto com toda essa simbologia também tinham desenhos escritos, toda uma outra simbologia, que aí isso causou maior bafafá, maior confusão que a gente vê na internet e nas redes sociais, porque cada um vai interpretar de um jeito. Então a minha função nesse vídeo é dar uma acalmada e uma apaziguada em todo mundo aí que busca por sensacionalismo, por novidades, por coisas que estão além. E a minha experiência, todo mundo já sabe, né, que eu tenho uma experiência muito grande no mundo todo, nas minhas viagens. Tive contato com muitas coisas interessantes, desde criança sou um canalizador, desde criança tenho contato com sírios, então eu sei muito bem o que são informações. E eu quero explicar para pessoas aqui que querem aprender o que realmente está acontecendo, né? Lembrando que o meu embasamento está no vídeo e nos comentários, tá? Eu não estive presente no local, mas pelo vídeo e pelos comentários dá para se entender bastante coisa. Então a gente precisa dividir essa história em duas partes. A primeira parte a gente fala questão de família, né? Papai e mamãe dele, né, estão extremamente preocupados porque o garoto sumiu, né? Aliás, dependendo de quem seja, quando some alguém que você gosta, principalmente sendo um filho, quem não fica preocupado, inexplicavelmente, né? Eles até estão aparentemente tranquilos, porém se vocês verem outros vídeos, eles estão muito aflitos, principalmente o pai faz um apelo, né? Ele pede realmente que respeite a questão do filho, respeite toda essa história e como pai, lógico, ele está super preocupado. Mas temos também a questão do que aconteceu, por que há tantos escritos? Então, antes de mais nada, pessoal, vocês já podem descartar a hipótese dele ter sido manipulador de energias, de mexer com satanismo, de mexer com magia oculta, qualquer outra coisa, né? Ele não fez nada disso, né? O que ele fez lá, simplesmente a gente pode partir para algumas variáveis. Uma das variáveis muito interessantes que as pessoas estão fazendo confusão
é que realmente ali não está feito uma coisa para deixar as pessoas sem entender. Ali tem todo um significado. Então não está criptografado, né? A criptografia que eles falam que existe não está. Criptografado é uma coisa que você precisa de um programa para acessar para entender o que tem. Não precisa, né? Simplesmente você já tem até um alfabeto que ele codificou, né? A letra A significa um L, uma outra letra significa um zero. Então, cada letra ele usou uma simbologia. Quem não faz isso, né? Quando você era criança, você não brincava na escola com isso? Ah, vou mandar mensagem secreta, e você fazia essas brincadeiras. A maior parte das pessoas que mexem com exatas brincam dessa maneira. Existem até exercícios de revistinhas, né, de quebra-cuca que falam sobre isso. Mas, antes de mais nada, se a gente olhar... Vamos supor, você que não entende de medicamento, né? Vai olhar uma bula, você não vai entender, né, o que é aquele princípio ativo, aquilo lá é um enigma também para você entender, mesmo escrito em língua portuguesa. Imagine olhar um esquema elétrico de uma máquina. Então você vai olhar um resistor, você vai falar, nossa, o que é essa mola? Você vai olhar um capacitor, o que é esses dois tracinhos? E assim sucessivamente. Quando você não entende da área, tudo aquilo lá se torna um enigma, se torna uma coisa indecifrável. Mas na verdade ele já deixou até o alfabeto para a pessoa entender, é só ter um pouco de paciência e traduzindo o que está. Na verdade não tem nada de ocultismo, não tem nada diferente, mas na verdade existe um grande conhecimento que ele acessou. E ele, por ser uma pessoa talvez um pouco mais especial, conseguiu usar esse conhecimento e fazer toda essa codificação, que é a palavra certa. De modo que fizesse uma coisa organizada, uma coisa que tivesse as informações para você ter um pouco mais de paciência para descobrir. Na verdade, quando a gente faz a codificação, a gente tenta brincar com quem está perto. Então, cada uma daquelas coisas, para nossa mente, lembra que eu sempre falo isso em cursos, a mente, faz a gente pensar que é aquilo, mas aquilo não é aquilo. Aquilo é outra coisa que está codificada. Né? Vale lembrar, por exemplo, que a letra A era o L, né? Ou vice-versa, o L dele é a letra A nossa. E assim são com todas as coisas. Então, se a gente tentar olhar um símbolo por símbolo próprio, não vamos entender o que o rapaz quis colocar ali. Então, provavelmente ali está codificada uma informação muito preciosa, que só o tempo vai dizer o que é aquilo. Pode ser que ele tenha pego todo o conhecimento e ter traduzido em livros, pode ser que ele teve um contato mais especial, mas pode ser que por trás de tudo isso tem uma fórmula secreta de algum processo energético, né? Porque uma coisa é certa que eu observei, lá ele fala muito de energia, e energia é comigo mesmo, né? Afinal de contas eu sou estudioso de campos energéticos, então vê muita coisa ligada a chakras, né? Vocês veem as bolinhas ali que elas são ou chakras ou Kabbalah, né? Que são ciclos da vida, né? Da árvore da vida, as sefirotes. E tem também símbolos de Reiki ali naquela estátua, que muita gente brinca, fala que ele está dentro da estátua, que é impossível, né? Tem gente que fala que a estátua custou uma fortuna, que também não é. É uma réplica da estátua de Giordano Bruno, né? Que tem lá na Itália, em Roma, no Campo di Fiori. É uma estátua que tem lá, então fez uma réplica, deixou ali no quarto. Giordano Bruno, né, é uma coisa que eles estão até fazendo um paralelo entre os dois. Giordano Bruno foi um italiano que nasceu em Nápoles, né? E ele contrariou toda a Igreja Católica falando que existiam sóis e que a Terra girava num sistema solar igual a outros planetas, todas as estrelas. Então ele expandiu, ele conseguiu falar que o universo é infinito, né? E aí, conclusão, o que aconteceu, né? Morreu na fogueira. Isso nós estamos falando em 1600. Então a coisa era outra naquela época. A gente não tinha o YouTube aqui para poder explicar. Mas hoje a gente tem um processo energético aí falando muito de energia na simbologia dele. Então, símbolos de Reiki ali no chão, que mostram que é estados de energia. Então as pessoas olham aquilo, quem não entende fala, ali é magia. Não, é símbolo de Reiki. Tem desenhos com as mãos teorizando energia. Então provavelmente, quando decifrar isso, vai ter muita coisa ligada a processos energéticos. E uma outra coisa muito interessante, que há bastante bibliografia, bastante livros ali, inclusive há livros de projeciologia, né? Que é projeção astral. O que é projeção astral? É um curso que eu dou que é a saída fora do corpo. E essa saída fora do corpo, todos nós fazemos, né? Que é uma saída necessária para nós abastecermos nosso campo energético do nosso
corpo energético, né? Então nós temos o corpo físico que alimentamos com comida e temos nosso corpo astral que se alimenta com essa energia cósmica, que é a famosa saída do corpo. Quantos de vocês que estão vendo esse vídeo já não tiveram sintomas de volitar, né? Sair voando, sintomas de não encaixar no corpo, de descoincidência, sintomas de repente expansão, você se sentir muito maior do que é ou muito menor, né? Então isso aí são tudo sintomas de saída fora do corpo, né? Projeção astral. Isso eu faço desde criança, né? E eu ensino isso às pessoas a fazerem, lembrando que é todo um processo, né? Que quando você sai fora do corpo, você apenas não só recupera a sua energia, mas você também traz conteúdos informacionais. E através de técnicas, através de conhecimentos, você acessa informações que estão no espaço-tempo. Isso é a base de quântica. E a gente chama isso em sabedoria iniciática, que são os reinos de Badagas, né? Os registros akáshicos. O que nós temos de registros? Então toda a humanidade está codificado numa caixa, literalmente falando. E as pessoas mais evoluídas, que têm esse controle de energia, elas conseguem enfiar a cabeça nessa caixa e trazer as informações. Nós fazíamos isso em indústria, quando eu trabalhei em indústria, quando eu trabalhei em desenvolvimento de projeto, eu fazia isso. A gente leva a cabeça e traz a informação, a gente só tem que trazer essa informação codificada para o que temos hoje. Pensa assim no seguinte, que você traz a informação de um celular, mas você vive na idade medieval. O que acontece? As pessoas ficam loucas, né? Sem contar que o celular não funcionaria porque não ia ter nenhuma companhia na época que mandaria o sinal de onda de celular. Mas imagina você falar que tem um aparelho que ali você tem todas as funções da sua vida eletrônica, da sua vida da web. Então, pessoal, a gente precisa estar muito antenado com o que é a informação e como que ela pode vir nesse espaço-tempo. O que acontece hoje nesse quarto desse menino, que provavelmente ele pode ter acessado essas informações ou através de exercícios, né, que ele pode ter esse controle, né, quanta gente é especial e tem esse controle e traz essas informações, e aí espaço-tempo não existe, a pessoa começa a trazer tudo rápido. Quem já viu psicografia, quem já viu pintura mediúnica, é tudo assim, muito rápido, e a gente pensa só nesse campo das artes, mas a gente não pensa também em outros campos da atividade humana. Né? Por exemplo, existem pessoas especiais que consertam equipamentos, consertam máquinas que acessam essas informações e trazem isso aí para a gente conviver de uma forma legal, sem problema. Mas para o conhecimento humano atual, isso é uma coisa muito assustadora. Então as pessoas estão ficando assim com medo, achando que ele é um extraterrestre, que ele é uma outra pessoa, que ele foi abduzido. Não, o que aconteceu foi justamente isso. Então ele conseguiu codificar essas informações para não ficar tão fácil acessar. Tem um enigma ali para brincar com as pessoas, para elas pensarem. Quem sabe até aqueles algarismos romanos em cima dos livros não tem a ver com isso. Lógico que tem muita influência do que ele leu, do que ele viu. E tem um projeto muito legal por trás disso, que a gente vai saber só no futuro o que vai dar. Mas o que eu posso garantir para você é que essa região do Brasil mais central, né, tropical, indo lá para o lado do oeste, né, a gente tem assim, muita energia ligada a extraterrestre. Isso vocês não tenham dúvidas. O ano passado não tiveram ali a questão dos índios, e no próprio Acre mesmo, que eles tiveram toda a energia ali se queimando, eles achando que era um drone. Imagina, índio já achando que é drone, olha como a gente já modernizou, né? E na verdade era um disco voador, é um objeto, um OVNI não identificado, um objeto voador não identificado voando ali e fazendo isso com as pessoas. Então olha que interessante, né? Lá no município de Timbó. Então olha que legal. Então o Acre, e mais na minha região ali da Amazônia, porque o Acre é um corte ali que foi feito na Amazônia a nível fiscal, né, para dividir mais um estado brasileiro. Mas se a gente pegar toda a região da Amazônia, Belém, nós tivemos aquela questão na ilha de Marajó, da Operação Prato, que também tiveram as questões dos extraterrestres. Então é uma região muito abundante de fenômenos. Por quê? Porque temos natureza, temos água, temos todas essas coisas acontecendo, o homem ainda não está preparado para entender isso. E eu garanto para vocês que o Brasil tem seres muito especiais que estão fazendo toda essa transformação. E pessoas como ele, né, de repente conseguiram acessar esse conhecimento, e agora as pessoas que não entendem, elas ficam assustadas, né, porque simplesmente tem pessoa que não sabe como que são esses fenômenos energéticos. Então para ela é um absurdo. Ela acredita, por exemplo, no Big Brother, mas não acredita nisso. Então, pessoal, antes de mais nada, tira o sensacionalismo, não é uma coisa sensacional. Assim como ele, existem muitas pessoas especiais. E a família, muitas vezes,
eu volto ao começo da minha conversa, ela não consegue captar isso que uma pessoa passa. Nós temos famílias especiais, com seres especiais que nascem nessas famílias, e eles muitas vezes não são aproveitados, não são entendidos, nem compreendidos. Então, no meu caso, por exemplo, eu falava de Sirius quando era criança, imagina, as pessoas se assustavam. Eu fazia aquela escrita de trás para frente, que você só lê quando você coloca no espelho. E eu não sabia nem ler nem escrever, eu não era alfabetizado, eu tinha 5 anos de idade, né? E o pessoal falando, esse cara é louco, tem problema? Eu sou canhoto, eu escrevo com a mão esquerda. Então você imagina todas essas coisas que eram fora. Então eu também tive esses problemas com família. Minha família até hoje não entende o que eu faço. Minha família não sabe exatamente, não assiste meus programas, não vê as coisas. Tem pessoas da minha família que nem imaginam o que eu estou fazendo. Mas há pessoas estranhas que estão antenadas nessas informações. Então provavelmente que pode ter acontecido uma incompreensão do pai com ele, que ele precisava de um dinheiro para um projeto, o pai fala claramente isso e depois ele sumiu. O sumiço pode ser justamente por ele ser jovem, falar, chega, eu fiz essa parte, eu vou sumir, vou ver vocês valorizarem meu trabalho e depois eu apareço, né? Então, existe muita coisa aí que a gente tem que começar a pensar. Mas eu quero tranquilizar todos vocês que acompanham o meu canal, que realmente isso nada mais é do que um acesso às informações do reino de Badagas, as informações e registros acásticos de espaço-tempo, informações que a gente tem, até por exemplo, eu era criança, eu fazia essas coisas, né? Não sei se vocês vão ver aqui as inscrições, isso aqui é coisa minha, de criança, né? Olha aí, nos meus cadernos. E aqui tem até símbolo de Reiki. Ué, mas como você viu o símbolo de Reiki? Você leu algum livro? Não, projeção astral. Mikao Zui, como é que eu consegui descobrir os símbolos? Ele leu algum livro? Né? Mikao Zui ficou lá nos 21 dias dele de meditação. E assim vai. O conhecimento humano não está só em HDs, em livros, né? Conhecimento humano, ele vem de boca a ouvido e vem também de mestre a discípulo e vem também dessa sabedoria que está toda a humanidade, ok? Eu sempre falo, o grão de areia, ele tem uma sabedoria. Não é o homem que inventou o grão de areia, foi o divino que inventou, né? O universo trouxe esse grão de areia para nós, se você não acreditar em Deus. Mas sempre temos que acreditar que existe uma força maior que traz a energia menor. A energia sempre vem do maior para o menor, não o oposto. Então essa força maior traz uma sabedoria para nós vivermos aqui no planeta. Um grão de areia é um grão de areia, mas ele faz areia da praia, né? A gente pode usar para construção areia, né? Não areia salgada, mas areia doce. A gente pode usar o grão de areia para fazer o vidro. A gente pode usar o grão de areia para fazer um abrasivo. A gente pode usar o grão de areia para um raio laser, né? Então tem toda uma sabedoria naquele simples grão de areia. Que aí entra o quê? Aí entra a manifestação divina no homem que gera o conteúdo informacional, que aí ele acessa nesses reinos. Então o homem ele aprende através dessas informações, através de seres especiais que canalizam isso e traz para a humanidade. Que tal fazer dessa forma? Né? Em empresas nós temos muita questão de brainstorming, então as pessoas ficam lá num mundo de ideias. Esse mundo de ideias o que é? Uma tentativa de acessar esse registro. E aí uma simples empresa que não tem nada de cunho religioso, mas de cunho de sabedoria, traz uma informação de como modificar um produto, de como trazer mais qualidade, de como trazer uma coisa diferente que pode resolver o seu problema. Então pessoal, comece a observar com outros olhos tudo isso. Eu não sei qual vai ser o desencadeado dessa história, mas eu posso garantir que o ocultismo não existe satanismo. Quem vê pelo lado religioso não vai entender o que está acontecendo, mas pelo lado dessa sabedoria, é um garoto que conseguiu acessar todo o conteúdo informacional, quer seja por livros, quer seja por sonhos, quer seja por projeção astral, mas ele conseguiu fazer uma coisa muito inteligente, de colocar em todos os pontos escritos, codificar e criar um enigma para você depois descobrir o que é tudo aquilo, né? Então a tendência agora de todo esse conhecimento, talvez, eu aconselho os pais a guardarem isso, não ficar expondo tanto, porque ali tem muita informação que talvez as pessoas não estejam preparadas para ouvir, para receber ainda, não faz parte desse tempo talvez. E do outro lado tem o lado humano dele, né? Outrora é um jovem, como qualquer um jovem, que vai ter seus conflitos como família, os seus conflitos de geração, por mais que exista o amor de pai, mãe e filhos, sempre vai ter aquela questão e ele de repente quis se afastar por algum motivo, que aí não cabe a mim falar, né? Ok, pessoal?
Então eu espero que esse rapaz volte novamente para casa dele, que ele se reencontre e que ele aproveite, sendo um dos nossos aí, com toda essa sabedoria, né? De toda essa coisa linda que, independente de qualquer coisa, ele conseguiu escrever e pôr, coisa que muita gente não faz, tá? Ah, e aliás, outra coisa que me perguntaram no e-mail, só para encerrar esse bate-papo, ele ficou louco de tanto ler, por isso que ele sumiu. Não, ninguém fica louco de tanto ler, tá? A gente fica louco e não fazer nada. Na verdade, quando a gente aprende muito, quando a gente lê muito, quando a gente estuda muito, não é que nós ficamos loucos, é que a gente também fica com uma informação que não faz parte dessa mediocridade, dessas pessoas, na maior parte que elas estão preocupadas no dia a dia, na vida de sobrevivência, no futebol, no carnaval, na cerveja, nas propagandas que a gente tem aí, nas novelas. Então uma vida muito mais limitada, não que elas sejam ruins, não é? É que a manipulação de massas faz elas ficarem nesse limiar mais baixo. Então quando você estuda, você começa a mudar, independente de onde você esteja. Você pode estar em Harvard, você pode estar numa comunidade, não importa. A partir do momento que você começa a estudar, se tornar um sábio, o seu conteúdo informacional te levanta, te faz alçar voos. Então esse é o conselho que eu dou também para os jovens. Tira um pouco essa questão mundana e começa a estudar mais, começa a aprender, mas não estudo de Google, não estudo dessas coisas de plim-plim, estudo realmente de livros que não sejam profanos, de coisa que tem sabedoria, de coisa que tem conteúdo. E aí vocês vão ver como vocês se tornam pessoas especiais. Aliás, esse é um conselho muito especial que eu estou dando para vocês, para se tornarem pessoas especiais, tá? E só para encerrar também, a questão dos símbolos, né, que ele tem além dos símbolos do Reiki, tem também a questão do cubo de Metatron, né, que é uma forma muito poderosa energeticamente, e tem também um símbolo da sagrada magia, né, que não tem nada a ver da magia, mas sim da transmutação, porque o que é o objetivo do ser é transmutar. Por isso que num canto ali você vai ver também velas, os elementos que não tem nada a ver com magia, mas sim o potencial dos 4 elementos ou 5, dependendo da filosofia que ele usou, tá? Então espero que isso esclareça vocês. Vejam outros vídeos aí no meu canal e torçamos que tudo isso aí dê certo e que tudo corra bem. Honrar a todos e até o próximo vídeo comigo. E curta esse canal com as pessoas que você goste. Honrar, até!